justamente a depressão é uma condição de adoecimento. A pessoa que passa a sofrer de depressão, ela passa a sentir uma série de desconfortos, né, que a tornam uma pessoa realmente necessitada de ajuda, porque as manifestações clínicas da depressão, elas são muito, diria, muito graves, podem ter consequências muito sérias para a saúde da pessoa. O quadro geral de uma depressão, na verdade, ela pode começar com uma certa insônia, uma certa dificuldade, um despertar precoce, por exemplo. Acorda de madrugada, não consegue dormir mais, começa a sentir uma certa ansiedade, no outro dia já não tem mais tanta disposição. Isso vai progressivamente adquirindo uma intensidade cada vez maior, e a pessoa habitualmente se sente menos disposto, começa a ter um tipo de desânimo, de desinteresse pelas coisas, falta-lhe o prazer por coisas que ele gostava de fazer antes. Geralmente procura um clínico geral, né? O clínico geral, ele vai fazer uma avaliação clínica, ele não vai achar nenhuma doença que pode muitas vezes parecer com a depressão, o hipotiroidismo, viroses, como mononucleose, enfim, situações que muitas vezes o médico clínico acertadamente tem que descartar, mas também teria que estar atento, né, para a possibilidade do diagnóstico da depressão. Então o paciente vai se queixar de fadiga, progressivamente ele vai começando, esses sintomas vão começando a ter um impacto na funcionalidade desse indivíduo, da pessoa. E o que é mais sério, diria, talvez uma das dimensões sintomáticas mais graves, seja exatamente a questão do comprometimento cognitivo que a depressão provoca na nossa capacidade de raciocínio, fica mais lento, lentificado, com dificuldade de processar, de entender. O desinteresse faz a pessoa às vezes até perder a noção do tempo, sobretudo, uma outra dimensão de sintomas cognitivos, que seriam os sintomas ligados às ideias. As ideias do deprimido, a pessoa que está acometida de depressão, são ideias sempre distorcidas no sentido de pensar sempre o negativo. E por que acontece isso? Porque a doença depressiva, ela tem uma base neuroquímica, onde os circuitos neurais responsáveis por todas essas funções do ânimo, da disposição, do humor e do julgamento e do pensamento estão alteradas. Há uma escassez de serotonina, uma baixa na regulação de vários outros neurotransmissores, incluindo a dopamina, o neurotransmissor que provoca o prazer, enfim. Ela passa a pensar de uma maneira totalmente distorcida. Ela pensa que não é tão importante, ela tem autodesvalorização, se auto-incrimina, se sentem diminuídas, a autoestima é muito diminuída, e esse sofrimento com angústia, isso às vezes leva a pessoa a se sentir muito desesperançado, né, em relação ao futuro, e pode ter ideias de acabar com aquele sofrimento, na verdade, com a tentativa de suicídio. Eu acho que o paciente que está adoecido de depressão, ele precisa ter o apoio dos familiares
mas o apoio de saber que as pessoas estão ao lado, que ele pode contar. Isso é muito importante. Não é o caso de ficar dando colo, não é isso, mas saber que pode, você não ficar, por exemplo, não pedir ou dar aqueles velhos conselhos, a pessoa reaja, né? Reaja, seja forte, vá caminhar no calçadão, enfim, a pessoa não pode caminhar no calçadão, a pessoa não tem ânimo para isso. Isso não ajuda, porque a pessoa se sente pior, se sente menos capaz. Meu Deus, por que eu não... Será que eu sou fraco? Será que isso é preguiça? Eu sou um preguiçoso, mas eu sempre trabalhei. Eu não sou assim, eu estou assim. Então, isso precisa ser entendido pela família, pelas pessoas que estão próximas. E não ficar julgando moralmente, né? Apesar da frequência ser altíssima, a grande contradição é que essa depressão ainda parece invisível às pessoas, né? Há vários estudos mostrando que pessoas que passaram um mês anterior por um exame de um clínico geral, 40% dessa população essa população idosa, cometeu suicídio. Os idosos, quando tentam suicídio, eles tentam e conseguem consumar com mais eficiência, se é que a gente pode dizer assim. E os jovens, é uma grande preocupação atualmente, que é a explosão dos índices de suicídio entre os jovens. Tem pessoas que, independente de desenvolverem um quadro clínico de depressão, elas são pessoas pessimistas. A visão de mundo dessas pessoas não é uma visão de mundo muito, enfim, que tenha muita esperança, resistência a estresse. São pessoas que sucumbem muito facilmente, que não acreditam muito em si. Isso faz parte de características de personalidade de cada um, né? Mas, independente disso, pessoas assim, ou pessoas que não são necessariamente pessoas fracas ou com autoimagem negativa, pessoas, pelo contrário, pessoas executivas, pessoas bastante ativas e inteligentes, vários. Eu tenho um livro aqui, eu mostro às vezes aos pacientes, são os chamados deprimidos famosos, né? Quer dizer, grandes nomes como, enfim, o Roosevelt, muitos dos nossos artistas aqui famosos, enfim, várias pessoas, né? Pintores, médicos então, assim, não é fraqueza. Então, o que tem que se fazer realmente é reconhecer que isso existe, né? Não é uma hipótese, né? Isso tem uma base médica para explicar, e a recuperação tem que agir, quer dizer, tem que se usar medicamentos específicos que ajam nessa disfunção e reharmonize o funcionamento normal desses circuitos cerebrais, né? Paralelamente, esses pacientes precisam de ajuda psicoterápica, principalmente da psicoterapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que tem demonstrado melhores resultados, sobretudo focada no sentido de desmontar ou desmoralizar ou desfazer as distorções do pensamento que levam muitas vezes a pessoa a mergulhar. Na verdade, o que acontece é que as pessoas começam a acreditar que eles são inferiores, que eles não são legais, que eles não são aceitos, que eles as pessoas eles não se enturmam, que eles são
pessoas assim inferiores. Então, eles acreditam nisso. Então, acreditam na distorção que o pensamento provoca neles. Então, isso é muito sério. Eu queria realmente chamar a atenção da população, a oportunidade de estar aqui, neste momento, tendo a responsabilidade de falar como um especialista, como presidente da Sociedade Pernambucana de Psiquiatria e como professor titular da Universidade, do Departamento de Neuropsiquiatria da nossa Universidade Federal.